Paz do Senhor, igreja. Bom sábado. O tema da mensagem de hoje é a espera de um milagre. Qual da projeção já achou aí? Gostaria que a igreja abrisse em João 5. Vou ler do versículo 1 ao 9. Lembrando que a gente está numa série de mensagens ao longo desse mês falando sobre os milagres de Jesus. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do paralítico que foi curado no tanque de Betesda, um dos grandes feitos de Jesus enquanto ele esteve em carne. Vou ler aí, o versículo 1 ao 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Aquele dia era sábado. Vamos orar? Senhor meu Deus, sou grato ao Senhor por mais um dia de celebração que o Senhor nos permite se encontrar. Muito obrigado, Deus, por rever os meus irmãos íntegros, com saúde, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um que veio essa tarde aqui. É bem possível, Deus, que há pessoas no nosso meio angustiadas à espera de uma intervenção divina, Deus. Há pessoas que, como esse paralítico, estão já desesperançosas em relação a qualquer alternativa, qualquer meio humano. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para se manifestar real a essas pessoas hoje, Deus. Não somente revitalizando a fé delas com essas palavras que eu trouxe, inspiradas pelo Senhor, mas também realizando milagres no nosso meio. E é com essa expectativa, Deus, com esse desejo que eu oro a Ti. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, Deus. Que o Seu nome seja glorificado entre nós essa tarde. Amém. Ele pode sentar. Tem um pastor que eu gosto muito e que de vez em quando eu conto e reconto a história dele, seja em aula de escola bíblica ou em alguma ilustração. É o pastor George Miller. Provavelmente quem já ouviu alguma aula minha vai se lembrar que eu costumo citar bastante esse pastor. Foi um pastor inglês que viveu no século XIX e ele tinha um objetivo de vida bem claro. Ele dizia que o objetivo da vida dele era viver uma vida e liderar um ministério de forma a provar que Deus é real, que Deus é digno de confiança, que Deus responde oração. Não à toa ele escreveu um caderno de oração que dizem as suas biografias que nesse caderno havia registrado 10.000 orações respondidas por Deus. E era um colecionador de respostas de Deus. Ele gostava de mostrar com a vida dele que Deus é real. E especialmente enquanto ele presidia os seus orfanatos numa cidade inglesa chamada Bristol, ele teve a oportunidade de ver Deus diversas vezes nesse sentido, de provar essa experiência diversas vezes. Ele tinha um regulamento interno nesse orfanato. Ele dizia que caso eles precisassem de algum dinheiro para patrocinar o projeto, caso padecessem alguma necessidade, eles fizeram um acordo, era um regulamento interno de que eles não pediriam a nenhum particular, a nenhuma empresa, a não ser a Deus. E sempre que eles precisavam de dinheiro, de fato o dinheiro aparecia de maneira sobrenatural. Uma dessas ocasiões, diz as biografias, que era noite, o George Miller se deu conta de que não tinha mais mantimento no orfanato, então ele foi para o quarto dele, fez uma oração. Aquela era a última refeição das crianças da noite. Ele orou: Deus, não tem nada, não tem nem dinheiro, amanhã elas não têm comida.
por favor, dá um jeito. Então de manhã ele levantou, foi fazer sua caminhada matinal, ele costumava sair para orar, e naquele dia em específico ele resolveu tomar um caminho diferente daquele que ele estava acostumado. E nesse caminho que ele tomou, ele acabou encontrando um amigo que fazia tempo que ele não encontrava. De maneira coincidente, esse amigo foi lá e disse: nossa, quanta saudade, George. Toma aqui um dinheiro para você ajudar as crianças. George não contou que ele tinha feito uma oração na noite anterior, dizendo que já não tinha comida. Ele não contou, mas Deus foi glorificado. Uma outra ocasião, havia falta de mantimento de novo no orfanato, e George, ele orou a Deus, levou as crianças para o refeitório, mesmo sem comida, colocou elas sentadas, fez elas agradecerem pelo alimento. Quando elas acabaram a oração, um carroceiro bateu na porta e disse que, olha, a minha carroça quebrou e eu vou acabar perdendo meu carregamento, vocês aceitam? Era um carregamento de pães. Aconteciam umas coisas assim na vida do George Miller. E ele se tornou um ícone na história cristã, na história evangélica moderna, porque a sua vida se tornou uma referência de uma pessoa que tem esperança em Deus, uma pessoa que confia em Deus, sabe que Deus é um Deus que realiza milagres ainda hoje. E a semelhança de George Miller, o paralítico de Betesda, a história do paralítico de Betesda, que a gente leu aí em João capítulo 5, é uma história que também tem a nos ensinar sobre esperança. Hoje a gente vai refletir sobre pelo menos 2 motivos que a gente vê aí nessa história, que nos faz acreditar que vale a pena ainda esperar em Deus por um milagre. Vamos lá. Primeiro motivo que a gente encontra nesse texto, que faz a gente crer que vale a pena esperar por um milagre de Deus, é o seguinte: eu queria que a igreja repetisse, o pessoal que está em casa escrevesse nos comentários. Ainda que ninguém se importe conosco, Deus se importa. Esse é o primeiro motivo para a gente acreditar que vale a pena esperar em Deus. Porque Deus é aquele que se importa conosco, ainda que ninguém se importe. Eu vou ler mais uma vez o texto de João capítulo 5, versículo 1 ao 7, para a gente não perder de vista a referência da história. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. E existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Tenta imaginar o cenário. Era um dia de festa em Jerusalém. O autor não se preocupa muito em dizer qual festa. Mas o que é para ser chamada a atenção aqui é de que havia muitas pessoas ali naquele lugar. Era um dia de festa, as pessoas estavam preocupadas estavam, sei lá, ansiosas pelas luzes, estavam preocupadas em gastar dinheiro nas barraquinhas, toda festa. As pessoas não estavam preocupadas com nada além daquele objetivo delas, de ir ali para ter aquele momento de celebração. Enquanto nem passava na cabeça delas que havia um homem que padecia por 38 anos, estava desesperançoso, paralítico, não conseguia sequer rastejar em direção à sua cura, ao seu milagre. Então, diferente das pessoas que estavam apressadas em direção às festividades, Jesus toma um rumo contrário. Enquanto todo mundo estava preocupado com a festa, com a celebração, Jesus vai direto para a casa de misericórdia. É assim que se traduz o termo Betesda, casa de misericórdia. Dá para lembrar bem lembra bem a ideia das nossas atuais casas de misericórdia, um lugar onde estão lá todo tipo de enfermos, todos os tipos de doentes, todos os tipos de pessoas desesperadas, esperando por uma intervenção milagrosa que mude a sua situação, a sua condição. Quando chega ali em Betesda, Jesus vai em direção a esse paralítico, já com a intenção de lhe fazer o bem. É por isso que ele pergunta: você quer ser curado? Mas a pergunta do paralítico ela é inusitada.
Ele não diz nem sim nem não. Não, não quero. Não, ele também não diz, eu quero muito. Não, ele não diz. Ele diz, eu não tenho ninguém que me leve no tanque. Isso evidencia que o maior sofrimento, talvez, daquele cara, não era nem estar ali há 38 anos, não era nem estar ali naquela condição, mas não ter ninguém que intercedesse por ele, ninguém mais que se importasse com ele, ninguém mais que o levasse até o milagre, ninguém mais que o levasse até a cura, até o tanque. Mas agora era diferente. Havia ali alguém disposto realmente a ajudar. Era Jesus. Esse fato nos ensina o primeiro motivo para a gente crer que esperar pelo milagre de Deus é uma escolha sensata, que não é loucura esperar em Deus. Deus não é um sádico, Deus não é sarcástico, Deus não vai rir da sua cara se você esperar nele. Na verdade, Deus se importa com a gente, ainda que ninguém se importe. Jesus é o Deus encarnado. Enquanto esteve conosco, ele ensinou isso, que a natureza de Deus é essa. Ele se importa, ele não consegue ignorar. Apesar de todo mundo estar apressado, nem ligava para aquele que não tinha poder nos seus próprios pés, Jesus vai em direção àquele que está esquecido. Enquanto todos os saudáveis estavam preocupados com as festas, com a celebração, Jesus vai em direção aos doentes, aqueles que eram os esquecidos, os marginalizados. E enquanto todos os doentes estavam competindo entre si para ver quem chegava primeiro no tanque, Jesus vai em direção àquele que é o esquecido dos esquecidos, era o paralítico. E aí Jesus realiza o milagre. Então, isso é para nos mostrar que mesmo quando a gente pensa que todos nos esqueceram, ele está atento. Nos lembra o que está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você se sentir esquecido, você se sentir desanimado, abatido, doente, sofrido, achando que... Ou quem nunca pensou, né? É só eu. Ah, meu Deus, ninguém gosta de mim. Como eu sou horrível. Olha o tamanho da minha orelha, meu Deus. Cara, Deus se importa com você. Lembre-se disso. Isso não é só uma frase clichê. Não é só, não, fica calmo, Jesus. Não, não é isso. Deus realmente se importa com você. A palavra diz que Ele está atento, que Ele olha, Ele te observa, Ele te contempla. Mais do que isso, quando Deus vê alguém realmente necessitado, Ele não só contempla, Ele não só vê, mas a palavra diz que Ele mora com aquele que está contrito. Está escrito assim lá em Isaías 57, versículo 15. É o próprio Deus dizendo, Ele diz, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Na versão King James está escrito, aquele que habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Imagina isso, mora longe, mora num lugar incrível, que a gente nunca vai nem imaginar. Mas, ele diz o seguinte, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse é o primeiro motivo que nos ensina a confiar que Deus é realmente, Deus vai agir na nossa vida, se a gente esperar nele. Confiança em Deus não é vã. O primeiro motivo é esse, porque ainda que ninguém se importe, Deus se importa conosco. Qual é o segundo motivo que eu encontro nesse texto? Eu queria que a igreja repetisse. Ainda que ninguém consiga nos ajudar, Deus consegue. Versículo 8 e 9, o texto continua dizendo, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Aquele dia era sábado. Durante 38 anos aquele homem havia permanecido sem andar. Eu não consigo imaginar que nenhuma alma piedosa não tivesse tido compaixão dele. É mais coerente acreditar que sim. As pessoas se preocuparam com ele em algum momento da vida dele. Afinal, são 38 anos. Mas o texto não deixa claro. Mas o fato é que aquele homem ele já estava totalmente sem expectativas nas soluções humanas. Não é à toa que ele está ali na beira de um tanque que supostamente tem um anjo que balança a água e que essa água que o anjo balança cura as pessoas.
Ele já não acredita mais em médico, ele já não acredita mais em profeta. Por mais que houvesse alguém disposto a ajudá-lo, ninguém conseguia. E é por isso que ele está ali. Ele está ali porque ainda resta uma esperança, a esperança de uma intervenção divina. A esperança de algum mensageiro de Deus que venha e realize um milagre. O anjo não ajudou, mas alguém maior do que o anjo, o Deus carne. Levante-se, foi a ordem. E imediatamente o homem se viu curado. E isso é para nós o segundo motivo a nos ensinar que faz sentido esperar em Deus por um milagre. Ainda que ninguém consiga nos ajudar, Deus consegue. Foi essa mesma certeza de que Deus é poderoso que levou Jeremias a dizer lá no capítulo 32, o versículo 17 do seu livro, o seguinte: Ah, meu Deus, o Senhor criou a terra e os céus com o seu grande poder. Para o Senhor nada é impossível. A sua sabedoria é grande, as suas obras são grandes milagres. Os seus olhos veem tudo que os homens fazem e pensam. Assim o Senhor dá a cada um a recompensa que merece, conforme a vida que levou. O Senhor fez milagres incríveis no Egito, que são lembrados até hoje pelo nosso povo. E até hoje continua fazendo coisas maravilhosas em Israel e em todo o mundo. Por causa disso, seu nome se tornou famoso e admirado em toda parte. Jeremias, assim como o paralítico de Betesda, aprendeu que Deus ele é poderoso para realizar milagres. Se não houver ninguém que consiga nos ajudar, Deus consegue. Gostaria de concluir o sermão, a igreja pode ficar. A experiência do paralítico em Betesda traz à nossa memória esses dois motivos para confiar no agir de Deus. Deus se importa conosco ainda que ninguém se importe. E Deus consegue nos ajudar ainda que ninguém consiga. Lembra do pastor George Miller que eu citei no começo da mensagem? Eu vou terminar com as palavras dele. É um homem que sabe do que está falando. Ele não somente falava sobre milagres, ele viveu muitas experiências sobrenaturais, né, com Deus. Ele, em algum documento, ele deixou escrito o seguinte: Meu querido leitor cristão, você não tentará dessa maneira? Você não vai conhecer por si mesmo a preciosidade e a felicidade dessa forma de lançar todos os seus cuidados, encargos e necessidades sobre Deus? Esse caminho está tão aberto para você quanto para mim. Cada um é convidado e ordenado a confiar no Senhor, a confiar nele com todo o seu coração, lançar seu fardo sobre ele e invocá-lo no dia da angústia. Você não vai fazer isso, meu querido irmão em Cristo? Eu espero que você faça. Desejo que você prove a doçura desse estado da alma, no qual, embora cercado por dificuldades e necessidades, ainda possa estar em paz, porque sabe que o Deus vivo, seu Pai Celestial, cuida de você. Disse isso foi George Miller, aquele homem que teve 10.000 orações respondidas. Se quiser, procure uma biografia dele, leia os livros que contam a sua história. Você vai ver muitos mais testemunhos, eu só citei 2 aqui. Tem muitos testemunhos assim. É um homem que sabe o que está dizendo. E ele diz, olha, não é só comigo, não sou especial. Está aberto a você que confia em Deus. Portanto, meus irmãos, ainda que demore, vale a pena permanecer à espera de um milagre da parte de Deus. Amém?